Como digo muitas vezes, quando se tem a minha idade, é um prazer estar em qualquer lugar. Uma das minhas netas acha que sou tão velho que me lembro quando o Mar Morto estava apenas doente. Estou muito contente de estar aqui, mas quero que saibam que ainda me sinto jovem. Na verdade, acabo de assinar um contrato para escrever durante 7 anos uma coluna diária num jornal. E eles já querem uma prorrogação para mais 7 anos. Portanto, já estou empregado até completar pelo menos 84 anos de idade. Eu disse a Kenny e Jack quando estávamos atrás do palco: sabem de uma coisa? Realmente acredito que dentro de 5 a 10 anos estarei em minha melhor forma. Portanto, estou muito animado com o futuro. Hoje vamos falar sobre diversos assuntos, mas principalmente como você constrói o negócio. Quais são algumas das técnicas e métodos que devem ser usados? Qual é a abordagem profissional utilizada para falar, patrocinar e vender? Como se faz para obter mais das coisas que o dinheiro pode comprar e todas as coisas que o dinheiro não pode comprar? Vamos discutir tudo isso. Vamos falar sobre o que todos desejam e sobre como vocês podem ajudá-los a conseguir isso através desta oportunidade chamada marketing de rede. O marketing de rede é a solução para muitas pessoas. Quero simplesmente dizer que quando escrevi meu último livro, Além do Topo, eu já tinha terminado, assinei e enviei ao editor. Ele me escreveu dizendo: até você identificar o topo, como pode dizer às pessoas para irem além do topo? Identifique o topo e depois mande de volta o livro. Bem, pensei comigo mesmo, isso vai ser fácil. Tentei fazer essa identificação durante um dia, uma semana, um mês, 2 meses. Comecei e parei umas 117 vezes. Simplesmente não dava nada certo. Fiquei frustrado. Eu ia passear, andar a pé, sabem, normalmente isso me dá ideias quando me concentro num assunto. Depois de uns 2 meses, minha esposa e eu estávamos visitando a irmã dela, que mora numa casa de repouso. Ela tem esclerose múltipla e necessita de cuidados. Lá vivem algumas pessoas que ninguém pode ajudar. Quando nós vamos até lá, fico realmente deprimido. Vejam, sou o tipo de pessoa que acha que tem que resolver todos os problemas. Tenho que imaginar respostas e soluções inteligentes para todo e qualquer problema. Bem, como vocês devem saber, por sugestão de minha esposa, sempre que me refiro a ela, chamo-a de ruiva. Ela é uma ruiva decidida. Isto simplesmente quer dizer que um dia ela decidiu que seria ruiva. Quando falo com ela, chamo-a de amor, mas seu nome é Jean. Sempre que ela vai à casa de repouso, sem se preocupar em resolver todos os problemas, ela abraça e beija os doentes. Ela os ama, ouve o que eles têm a dizer. Ela faz com que se sintam amados e importantes. Nesse dia em particular, estar lá me fez mal e resolvi sair para dar uma volta. Quando saí, comecei a rezar. Pedi a Deus para me dar o tipo de coração com o qual eu pudesse, sem qualquer crítica, apenas amar as pessoas, aceitá-las exatamente como elas são. Em poucos minutos voltei para lá. Os doentes estavam numa sala grande. Minha esposa e minha cunhada estavam sentadas à mesa. Sentei-me junto a elas e, de repente, tudo começou a fluir. Eu vou lhes contar o que escrevi. Naquela hora, eu só tinha o verso da conta do hotel para usar como papel. Nós tínhamos acabado de deixar o hotel e eu tinha a conta comigo. Então escrevi sobre o topo. Você está no topo quando claramente entende que o fracasso é um evento, não uma pessoa. Que o dia de ontem terminou ontem à noite e hoje é um novo dia. Você está no topo quando fica de bem com o passado ou focalizado no presente e é otimista quanto ao futuro. Você está no topo quando reconhece que o sucesso, uma vitória, não faz você e que um fracasso, uma perda, não quebra você. Você está no topo quando está cheio de fé, esperança, amor e vida. Quando está sem rancor, cobiça, culpa, inveja ou pensamentos de vingança. Quando você é maduro o suficiente para não se preocupar com o reconhecimento e quando você focaliza suas responsabilidades ao invés de seus direitos.
Você está no topo quando sabe que deixar de defender o que é moralmente correto é o início do caminho para se tornar vítima do que é criminalmente errado. Quando você se sente seguro sobre o que é, está em paz com Deus e sente companheirismo pelos homens. Você está no topo quando fez as pazes com seus adversários e conseguiu obter o amor e o respeito dos que o conhecem melhor. Você está no topo quando entende que outros podem lhe dar satisfação, mas a felicidade genuína somente chega quando você faz coisas para os outros. Você está no topo quando você é agradável com quem é rabugento, cortês com quem é rude e generoso com os necessitados. Quando você ama o que não é amável, dá esperança aos que não têm esperança, amizade aos que não têm amizade e estímulo aos desestimulados. Você está no topo quando consegue olhar para trás e perdoar, olhar para o futuro com esperança, olhar para baixo com compaixão e olhar para cima com gratidão. Você está no topo quando percebe que quem poderia ser o maior dentre vocês se torna o servidor de todos. Você está no topo quando reconhece, confessa, desenvolve e usa suas capacidades físicas, mentais e espirituais que Deus lhe deu para glorificá-lo e para o benefício da humanidade. Você está além do topo quando fica frente ao Criador do universo e ele lhe diz: que bom trabalho! Você é um servidor bom e fiel. O fascinante é que quando acabei de identificar o topo, entendi que eu tinha identificado não o topo, mas a base da própria vida. Porque vejam, quando se começa nesse ponto, não existe qualquer limite sobre onde se pode chegar. Independente da profissão que escolherem, se isso ocorre nos esportes, na música, na construção desse negócio, realmente não faz qualquer diferença. Porque você precisa ser antes de poder fazer. E você precisa fazer antes de poder ter. Quero enfatizar que estou realmente grato por estar aqui. Uma das minhas histórias favoritas sobre gratidão, devido à sua ironia, é a história de George e Martha. George estava no hospital e as coisas estavam muito difíceis. Ele estava acordando da anestesia e ainda estava tonto. Olhou para cima e viu sua esposa Martha. Ele disse: sabe, Martha, você e eu já passamos por muita coisa, não é? Ela respondeu: você está certo. Ele disse: eu me lembro de quando nós nos casamos e uns 2 anos depois as coisas ficaram difíceis, mas nós tínhamos uma boa colheita. Sabíamos que depois de colher as coisas melhorariam. E um dia antes de colhermos caiu um temporal, um raio atingiu a plantação e tudo se queimou. Perdemos tudo, Martha, e você estava lá. Ela disse: sim, George, eu estava lá. Ele disse: lembro-me que uns 3 anos mais tarde, tudo que colhemos estava no celeiro e havia muita coisa. Tínhamos a impressão de que nossa vida melhoraria um pouco. E imagine, um raio caiu novamente e queimou o celeiro, destruiu tudo que tínhamos, Martha, e você estava lá. Ela disse: sim, eu estava, George. Ele disse: lembro-me de alguns anos mais tarde, quando resolvemos criar gado de leite e já havíamos terminado de pagar as vacas. Tudo ia indo bem. Tínhamos o equipamento de ordenha, os celeiros cheios, tudo estava indo bem. Aí o gado ficou doente e todas as vacas morreram e você, Martha, estava lá comigo. Ela disse: sim, eu estava, George. E ele disse: agora aqui estou eu. Estou ficando velho e doente. E durante todo o tempo você está comigo. E ela disse: sim, George, estou. Ele disse: sabe, Martha, estou começando a acreditar que você é um pé frio. Bem, o motivo para eu contar essa história é que muita gente deixa de perceber que entre todas as emoções humanas, a gratidão é a mais saudável. E vingança ou ódio são as coisas mais destrutivas que se pode sentir na vida.
E eu digo isso porque vou falar sobre o oposto esta noite. Vou falar sobre como podemos trabalhar com outras pessoas para ajudá-las a realizar seus objetivos. Nós vamos identificar esses objetivos conforme progredimos, porque vocês repetidamente me ouvirão dizer em todas as fitas que gravo que vocês podem ter tudo o que querem, basta apenas ajudar um número suficiente de pessoas a obterem o que elas querem. Hoje vou falar usando a lógica emocional que se aplica para persuadir as pessoas a agir. Se vocês usarem só a lógica e lhe derem os fatos sobre como a empresa começou, os produtos fazem isso e isso, o plano é esse, se lhes derem todas as informações, toda a lógica, terão os candidatos mais preparados da cidade. Mas isso não vai ajudar em nada. Se vocês lhes derem toda a emoção, os inspirarem ao máximo, sabem, eles ficarão muito entusiasmados. Mas se tudo for baseado só em emoção, da primeira vez que conversar com seu cunhado, ele conseguirá fazê-lo sair do negócio e o que restará a vocês? Vocês devem juntar tudo, entender que as pessoas tomam decisões emocionais, mas necessitam de uma lógica por trás, como base, para poder justificar a decisão mais tarde. Como talvez vocês não acreditem que nossas decisões são emocionais, vou fazer uma pergunta. Quantos de vocês se lembram de como foi quando seu estado aprovou a lei sobre o uso obrigatório de cintos de segurança? Levantem as mãos. Vocês se lembram como todos ficaram entusiasmados? Todos ficaram muito emocionados. O governo agora vai ajudar a salvar nossas vidas. Podemos usar cintos de segurança. Muitos ligaram e mandaram cartas para os programas de rádio e TV. Vocês se lembram disso, não é? Quantos ligaram e disseram, e o que o governo vai inventar agora? Quero dizer, eles estavam irritados e gritando, fazendo demonstrações contra o uso dos cintos. O governo agora vai me dizer o que devo fazer? Eu não vou obedecer. Se eu quiser, vou usar. Se não quiser, não vou usar. É simples. Esse país é livre. Entretanto, existe um fato interessante. Em seu automóvel, se vocês usarem um cinto, a probabilidade é de 3 para 1 que vocês conseguirão evitar ferimentos sérios e talvez até a morte. Bem, há muito tempo que viajo de avião. Já voei mais de 5 milhões de quilômetros. Acredito que já foram quase 6 milhões. Isso significa que já ouvi muitas vezes a comissária de bordo dizer: apertem os cintos de segurança. Clique, clique, clique. No avião inteiro ninguém discute isso. Nunca ouvi um só passageiro dizer: não vou fazer isso, o país é livre. Agora, o interessante é que apertar o cinto ajudará vocês no automóvel. Mas quando se está voando a 10 mil metros de altura e o avião cai, o cinto não fará diferença alguma. E nós nos consideramos lógicos, não é? Agora, se juntarmos os dois, se lhes dermos a emoção para mantê-los ativos e a lógica para mantê-los comprometidos, teremos uma proposta vencedora. É disso que vamos falar hoje. Agora vou lhes fazer uma pergunta. Quantos de vocês vendem um bom produto? Um produto pode significar bens ou serviços e também a oportunidade em si. Quantos de vocês vendem um bom produto? Levantem as mãos. Muito bem! E quantos de vocês vendem um produto incrivelmente bom? Levantem as mãos. Muito bem! Quantos de vocês já estão vendendo esse produto incrivelmente bom há 3 ou 4 anos? Levantem as mãos. Muito bem! Agora, quantos de vocês ainda têm todo o dinheiro que ganharam desde que entraram nesse negócio? Muito bem! Vou lhes fazer outra pergunta. Quantos de vocês, honesta e sinceramente, acreditam que quando produzem um distribuidor Gold, devem ser financeiramente recompensados por isso? Levantem as mãos. Quantos de vocês acreditam que, se produzem 2 distribuidores Gold, vocês devem ser recompensados com o dobro? Levantem as mãos.
Não estou tentando colocar essas palavras em suas bocas, porque isso nem seria higiênico. Mas o que você está dizendo realmente é que quanto mais pessoas eu ajudo, mais eu devo ser recompensado. Não é isso mesmo que estão dizendo aqui? Bem, agora vem a pergunta seguinte. Vocês não têm todo o dinheiro que ganharam desde que entraram no negócio. Vocês já me disseram isso. Agora vou fazer a pergunta seguinte. Quantos de vocês têm pessoas aqui que não somente estão ganhando somas substanciais, mas o mesmo acontece com seus filhos, netos, amigos, parentes, vizinhos e estranhos, porque um dia vocês patrocinaram essa pessoa? Levantem as mãos. Muito bem! Onde estou querendo chegar? Quero levar vocês a uma pergunta muito importante, porque esta é a psicologia que vocês precisam entender. Quem fez o melhor negócio? Vocês, quando patrocinaram essa pessoa, ou ela ao entrar no negócio? O que acham? Certamente foi essa pessoa. Em outras palavras, essa pessoa é a grande vencedora. Então, esse processo de vendas é algo que vocês fazem para alguém ou contra alguém? Para alguém? Muito bem. Agora vou lhes falar da diferença entre negócios, marketing de rede e esportes. Fui lutador durante alguns anos. Lutei o tempo suficiente para aprender que quando tenho uma desavença com alguém, eu somente discuto verbalmente o assunto e mais nada. Agora, para ser justo comigo mesmo, vou lhes contar que minha pior classificação nesses 2 anos foi o 2º lugar. Na verdade, eu parei por causa das minhas mãos. O juiz estava sempre pisando nelas. Nos outros esportes há uma diferença. Neles você descobre o seguinte, e eu sei disso porque o treinador nos dizia antes de entrarmos para o primeiro round. Agora você vai lá e lhe dá uma surra. Você descobre o ponto fraco dele e explora essa fraqueza. No tênis você analisa, descobre fraquezas e explora essas fraquezas. No futebol, o zagueiro procura e encontra onde estão os pontos fracos dos oponentes e então explora esses pontos. No marketing de rede, o que você faz é encontrar o ponto fraco do seu oponente. Nesse caso, o seu candidato. Você tem que descobrir em que ele necessita de ajuda. E você fortalece esse ponto fraco, trazendo-o ao negócio e ensinando-lhe o negócio. Essa é a diferença básica entre este negócio e o mundo dos esportes. Agora vou dizer o seguinte. O processo de vendas, então, é algo que se faz com e para o candidato, não algo que se faz contra ele. Vamos falar sobre algumas soluções ou chaves esta noite. Quero começar falando sobre a primeira chave, que é a chave da projeção positiva. E a chave da projeção positiva significa simplesmente que você faz a venda e patrocina o candidato antes de vê-lo. Você patrocina essa pessoa em sua mente. Você se prepara, planeja e fica na expectativa. Agora vou lhes dizer que quando vocês começam a falar sobre sua projeção positiva, começam imediatamente a pensar e falar em pensamento positivo. Não acredito que exista um ser humano vivo que confie tanto no pensamento positivo quanto eu. Realmente acho que não existe outro como eu. O motivo para eu acreditar que possuo tanto quanto qualquer outro, e mais que a maioria, é que eu entendo o que o pensamento positivo consegue fazer. Igualmente importante, entendo o que o pensamento positivo não consegue fazer. Porque se não entendermos que existe uma limitação, acabaremos apanhando. E não precisamos apanhar. É só ter a abordagem correta. Vou lhes dar um exemplo simples. Se uma pessoa se levanta e diz: com o pensamento positivo você consegue fazer qualquer coisa. Isso me incomoda porque não é verdade. É isso que chamo de pensamento da nova era. No pensamento da nova era, eles dizem: tudo é um e um é tudo. E eu sou Deus. Bem,
Existem 3 coisas que sei. Primeiro, existe um Deus. Segundo, não sou eu. Terceiro, também não é você. Precisamos entender isso. Também quero enfatizar que o pensamento positivo, meus amigos, não lhe permitirá fazer nada. Mas ele lhe permitirá fazer tudo melhor do que se o seu pensamento for negativo. O pensamento positivo lhes permitirá usar sua habilidade. Ele não lhes permitirá fazer tudo. Eu tenho pensamento positivo, mas no basquete não consigo acertar a cesta com uma bola lançada do outro lado da quadra. Já tentei isso 2 vezes. Nate Newton tem pensamento positivo. Ele joga na linha do Dallas Cowboys e pesa cerca de 150 quilos. E Nate Newton é um otimista, um pensador positivo, mas Nate seria um fracasso total como jockey. Vocês estão vendo onde quero chegar, não? Bem, o pensamento positivo não lhes permitirá fazer tudo, mas ele lhes permitirá fazer tudo melhor do que o pensamento negativo. Ele lhes permitirá usar a capacidade que vocês têm. E quando se envolverem com as coisas sobre as quais estamos falando, vocês entenderão que têm essa capacidade. Quando entrei nesta sala esta noite, estava tudo escuro. Ligaram a luz e agora está tudo iluminado. Ligar os interruptores não gerou eletricidade. Isso liberou a eletricidade. Se não houver eletricidade, o fato de ligar o interruptor não fará as luzes se acenderem. O mesmo é verdadeiro quanto ao conhecimento. Se vocês não conhecerem o negócio, não souberem como construir o negócio, o seu entusiasmo os levará até um determinado ponto, mas ele realmente necessita ser reforçado por este pensamento positivo. Definitivamente, o pensamento positivo é parte da resposta, mas não é a resposta completa. Então, vamos agora falar sobre como envolver as pessoas. Minha amiga Mary Fraser diz: nas próximas 24 horas, o coração do seu candidato baterá 103.689 vezes. O sangue dele viajará 250 mil quilômetros. Seus pulmões inalarão 23.240 vezes. Ele comerá quase 2 quilos de alimentos. Ele exercitará somente 7 milhões de suas 9 bilhões de células cerebrais. Ele dirá 4.800 palavras, das quais 3.200 serão sobre ele mesmo. A menos que vocês imaginem uma maneira de envolver esse candidato na oportunidade, ele não vai pensar nem em vocês, nem em sua oportunidade. Agora vou lhes contar novidades surpreendentes. A maioria das pessoas com quem você conversa realmente não gosta de dizer não. E o motivo delas não gostarem de dizer não é simplesmente porque isso, em muitos casos, isso indica o final de um relacionamento. E ninguém gosta de terminar relacionamentos. A gente gosta de começar coisas, principalmente se existe alguma promessa envolvida. Então, quando nós vamos começar uma nova perna, eles já querem dizer sim. Agora vamos examinar maneiras de envolver as pessoas. Entendam que os seus olhos são a fonte principal da lógica. Seus ouvidos são a fonte da emoção. Desde o seu nascimento, vocês ouviram repetidamente: você não pode acreditar em tudo que ouve. Vocês ouviram isso milhares de vezes. Vocês também ouviram repetidamente as pessoas dizendo: escute, eu vi isso com meus próprios olhos e é ver para crer. Mas não é necessariamente assim. Porém, se eles acreditarem que é assim, devemos envolvê-los, tanto lógica quanto emocionalmente, fazendo-os ver e ouvir o que é possível fazer. Isso faz com que se envolvam emocionalmente e se informem logicamente. Agora, precisamos falar sobre a primeira chave em nossas próprias mentes: a chave de projeção positiva. Temos que planejar que eles se juntem à equipe. Temos que preparar para que se juntem
e temos que esperar que eles se juntem à equipe. A segunda chave é a suposição. Nós supomos que todos estão interessados no que o negócio tem a oferecer. Supomos que querem progredir na vida. Supomos que se estamos emocionados, entusiasmados, se temos o conhecimento, as informações e o compromisso com esse negócio, então seremos capazes de transferir esses sentimentos a eles. E supomos que quando nos reunirmos, sim, eles se juntarão à equipe. Vender é muito parecido com namorar. Quantos de vocês, quando solteiros, se é que se lembram disso, quando conheceram aquela garota, sabem que mais tarde se tornou sua esposa? Quantos de vocês, naquele primeiro encontro ou em algum momento durante o processo de namoro, disseram: você se incomoda se eu pegar na sua mão? Está bem se eu colocar o braço no seu ombro? Posso lhe dar um beijo? Eu prometo que é só isso. Quantos de vocês namoraram basicamente dessa maneira? Só vejo 3 mentirosos no grupo. Nada mal. Está bem. Quantos de vocês já beijaram uma garota? Levantem as mãos. Muito bem. Isso significa que vocês beijaram sem permissão. Isso está certo? Vamos perguntar às autoridades no assunto. Vocês, as moças, eles as beijaram sem permissão? Que mentirosas! Na verdade, eles já tinham a permissão uma boa meia hora antes de dar o beijo. Mas a verdade é que vocês não disseram: está bem, companheiro, vá em frente e beije-me. De fato, talvez nos estágios iniciais, quando eles tentaram pegar na sua mão, vocês não deixaram de imediato. O que estavam realmente dizendo é: agora não, Charlie Brown. Seja paciente, a noite é uma criança, mas continue tentando. É isso que elas estavam realmente dizendo. E vocês, rapazes, vocês sabem o que fizeram, supondo que as trataram adequadamente, que quando as levaram para casa naquela noite, vocês entendem, se tudo tivesse dado certo e ela olhasse para vocês para dizer boa noite, vocês teriam ganho aquele beijo de boa noite. É provável que vocês também não olharam para o relógio e disseram: querida, está ficando muito tarde, já sei o que vou fazer. Amanhã à tarde, às 5h30, dou uma passada aqui e venho cobrar o beijo. Vocês não fizeram isso, fizeram? Quero dizer, no dia seguinte é necessário começar tudo de novo. Vocês querem fechar o negócio quando o negócio está lá para ser fechado. É isso que estou dizendo. Mas se a garota não quer o beijo hoje e diz: hoje não, mas fica lá parada, você sabe que o que ela realmente está dizendo é: você precisa vender um pouco mais, mas não pare, não desista. Mas se ela lhe der um tapa e bater a porta depois de entrar, vocês podem supor que ela queria dizer não. Entre oi e o até logo, tudo não passa de suposição. O negócio se constrói assim. Vocês supõem que todos querem a oportunidade que existe, porque, vejam, a realidade é que todos querem as mesmas 8 coisas. Todos querem ser felizes, todos querem ser saudáveis, todos querem ser pelo menos razoavelmente prósperos. E eu sei que um dos motivos para vocês entrarem no negócio é que querem ser muito prósperos. E isso também está certo. Eu já tive dinheiro e já estive sem dinheiro. É melhor tê-lo. Quero dizer, bem, não me entendam mal. Dinheiro não é tudo, mas se classifica bem perto do oxigênio. Então, ele é importante. Tudo bem? Todos querem ter segurança. Querem ter amigos, querem ter paz de espírito, querem ter bons relacionamentos familiares e querem ter esperança. É interessante, todos querem as mesmas 8 coisas, mas nem todos as priorizam da mesma maneira. Se vocês não conseguem atraí-los economicamente, certamente vocês poderão atraí-los com base na segurança, esperança, amizade e família. Muitas pessoas no negócio me disseram: sabe, fiz mais amigos verdadeiros no meu primeiro ano no negócio do que em toda a minha vida.
Minha esposa e eu fizemos mais coisas juntos desde que entramos para o negócio. Vocês encontram o ponto certo e começam a trabalhar com a suposição de que é isso que eles irão querer. E trabalham para ajudá-los a obter exatamente o que eles querem. Vocês supõem coisas que existem. Também quero enfatizar o seguinte: a sua imagem, a sua integridade estão incluídas. Vamos agora examinar os 5 motivos que existem para as pessoas não se juntarem a vocês. O que acabamos de citar são as coisas que oferecemos, que as pessoas obterão se entrarem no negócio. Mas por que elas não entram? Em suas mentes não existe a necessidade, elas não têm dinheiro para entrar, não há pressa, não existe o desejo de participar e não existe a confiança. O que mantém o maior número de pessoas fora deste negócio é a última: não existe confiança. Consequentemente, existe aquela pequena reserva. Então, eu os estimulo, não tentem vender demais. Quando se vende demais, ocorrem problemas. Como o da garota católica que estava namorando o rapaz Batista. Lá pelo 4º encontro, quando ela voltou toda motivada, a mãe logo percebeu que alguma coisa estava acontecendo. Então, ela decidiu ter uma conversinha com a filha. Ela disse: "Bem, filha, você sabe que nós católicos não casamos com batistas, e os batistas não casam com os católicos. Essa é uma proposta perdedora. Quero que você termine esse namoro." A garota disse: "Já é tarde, mãe, eu já me apaixonei por ele. Não podemos fazer alguma coisa?" Ela disse: "Bem, talvez possamos mandar ele para o catecismo. Faremos dele um bom católico e tudo ficará bem." Então começaram a trabalhar o candidato. Foi fácil. Quero dizer, ele gostava muito do produto. E assim foi relativamente fácil. Sabem, e ele começou a ter aulas. A data do casamento foi marcada. Os convites foram enviados. Os presentes começaram a chegar. E uma noite, uma semana antes do casamento, a garota chegou para a mãe com lágrimas nos olhos, dizendo: "Mãe, acabou tudo. Chame o padre, cancele a igreja, devolva os presentes, acabou." E a mãe diz: "Bem, não estou entendendo. Achava que o rapaz tinha aceito se tornar um bom católico." E a garota respondeu: "Esse é o problema, mãe. Nós vendemos demais. Ele quer ser padre." Então, vocês não devem vender demais. Muitas vezes o candidato usa o velho argumento: "Agora não é um bom momento." Sabe, quero dizer, nunca é. Se você fosse ligar para o chefe da polícia e dissesse: "Preciso ir à cidade, por favor, os faróis estão todos verdes", ele acharia que você é um doido. Não se espera até todos os sinais ficarem verdes. Espera-se até o primeiro estar verde e depois se segue em frente de acordo com a cor dos sinais. Se as pessoas esperarem até tudo ficar bem, nunca irão entrar no negócio. Como no caso desse poema que ouvi alguns anos atrás. Ainda me lembro de cor. Escutem só. A noiva de cabelo branco entra com sua bengala. Seus passos incertos precisam de orientação. Enquanto isso, do lado oposto da igreja, com um sorriso pálido e sem dentes, vem um noivo em sua cadeira de rodas. E quem é esse casal de velhos que se uniu? Bem, você vai descobrir que aqui está um casal muito raro e conservador, que esperou até que tivesse condições de se casar. Esta é apenas uma outra maneira de dizer, amigos, que nunca existe um momento perfeito. Vejam, o agora chega tão perto deste momento perfeito quanto jamais irá chegar. A incerteza de hoje, a redução de pessoal em tantas empresas, a ansiedade crescente e a necessidade de ter um futuro seguro que possam construir, realmente faz desta a situação ideal para construir um negócio agora. A terceira chave sobre a qual quero falar, e vocês sempre devem supor que isso acontecerá de maneira positiva, a terceira chave é o que chamamos de ação física. Bem, qual é a chave da ação física? Este negócio tem muito a ver com a comunicação e as habilidades de persuasão, e assim por diante.
Portanto, ação física significa, primeiro, que vocês devem se aprontar antes de cada apresentação. Se for humanamente impossível, tenham uma boa noite de sono. Vocês devem se vestir adequadamente. O ideal é tomar um bom banho de chuveiro antes da apresentação. Vocês não só se sentirão limpos, mas literalmente a água ativará a sua pele. E o fluxo de endorfinas e a energia fluirão. E durante o banho vocês aproveitam para retirar todo o negativismo e bombear o positivismo. Podem planejar o que vão dizer enquanto se aprontam. E devem se vestir de acordo com a ocasião. Há alguns anos atrás, a Ruiva e eu estávamos em uma sorveteria. Isso foi antes de eu entender que meu peso era causado pelo fato de meu corpo reter sorvetes. Nós estávamos nessa sorveteria há alguns minutos quando esse jovem e sua namorada entraram. Vou contar isso como um repórter, sem qualquer preconceito. Quando ele entrou, eu cutuquei a Ruiva e disse: "Olhe lá, amor, você já viu isso?" Ela disse: "Sim, eu vi." Eu disse: "O que será que aconteceu?" Ela disse: "O que quer dizer? Quer saber o que aconteceu com ele?" Eu disse: "Sim, olhe para ele. Acho que sofreu um acidente." "Ah, querido," ela me respondeu, "ele não sofreu acidente nenhum. Ele foi ao barbeiro." Eu disse: "Você está tentando me dizer que ele gastou dinheiro para ficar com essa aparência?" Ela disse: "Ah, sim, isso acontece a toda hora." Eu nunca vi algo parecido. O cabelo do rapaz estava todo em pé, formando uma ponta. E a ponta era tão aguda que se a gente caísse nela, certamente se machucaria. Disso eu tenho certeza. O cabelo era verde e vermelho, amarelo e cor de laranja. Quero dizer, fiquei impressionado. Agora, por favor, não me entendam mal. Não estou criticando o jovem. Estou relatando o que vi. E o bom de se viver em nosso país é o fato de sermos livres. Ele pode ter a aparência que quiser. Eu literalmente lutaria na guerra por esse direito dele, de ter exatamente essa aparência. Mas eu não lhe daria um emprego. Nem vocês dariam. Vocês não procurariam lhe dar uma oportunidade de entrar no negócio porque sabem que 98% das pessoas e empresas, antes dele abrir a boca, já dirão não. E não importa se ele é inteligente, educado, persuasivo, a sua aparência é que disse não. Eu não poderia tê-lo em minha empresa se ele estivesse lá. Ninguém trabalharia porque todos ficariam só olhando para ele. Quero dizer, ele seria uma distração no trabalho. Com isso quero dizer, vistam-se adequadamente. Tenham uma aparência profissional, limpa. Coloquem perfume. Isso parece elementar, mas um pouco de perfume sempre é bom. Como sabem, dizem que mau hálito é melhor que nenhuma respiração, mas às vezes não se pode ter certeza de que a pessoa com quem estamos falando é da mesma opinião. Tenham uma boa aparência, sejam perfumados, limpos. Agora vocês talvez queiram dizer, mas Zig, tenho esse carro velho, ele tem 13 anos, ou 10 anos, ou 15 anos, e faz parte da minha aparência. Tenho que comprar um carro novo? Sabem, eu acredito, amigos, que inicialmente, se vocês não tiverem o dinheiro, podem usar isso como alavanca. Vocês podem dizer, imagine, trabalho há 15 anos e o meu motivo para estar nesse negócio é que estou dirigindo um carro de 13 anos. Quero mudar essas coisas e é sobre isso que quero falar com você. É disso que estou falando aqui. Ação física significa que quando vocês estão conversando com o marido e a mulher, se eles estão juntos, vocês devem se colocar de tal maneira que eles recebam atenção igual. Aquele que está falando pode não ser o tomador de decisões. É importante vocês entenderem isso. E eles dirão muitas coisas depois que vocês forem embora. Se vocês não demonstrarem respeito a ambos os membros da família, em muitos casos não fecharão o negócio. A preparação antes da apresentação é importante. Vocês devem estudar cuidadosamente o que irão falar. E devem manter um nível de entusiasmo. Entendam, o entusiasmo é a chave seguinte, e é muito importante.
Se vocês forem pesquisar a palavra entusiasmo, descobrirão que ela vem do grego, entheos, que significa com Deus no interior. Estar entusiasmado significa estar convencido. Se vocês próprios estão convencidos, é muito mais fácil vender a ideia a outra pessoa. Vou lhes contar uma história. Muitos anos atrás, quando eu ainda vendia panelas e fazia demonstrações de como usá-las, no último ano que fiz isso, fui o melhor vendedor dos Estados Unidos, entre mais de 3.000. Eu vendia a todos com quem falava. Isso é mesmo verdade. Eu estava no auge. Um dia estava na casa de um amigo, vou chamá-lo de Bill. Bill estava deprimido, estava se queixando e reclamando do seu negócio que andava péssimo. Enquanto conversávamos, eu estava na cozinha da casa, tomando um café com ele. Eu disse: "Bem, Bill, sei exatamente qual é o seu problema." Ele disse: "E qual é o meu problema?" Eu respondi: "Você está tentando vender uma coisa em que nem você acredita." Ele quase explodiu dizendo: "Zig, isso é ridículo. Temos o melhor conjunto de panelas do mercado americano." Eu disse: "Bill, eu sei disso. Você não precisa me convencer, amigo. É só uma pena que você mesmo não acredite nisso." Ele disse: "O que você quer dizer com isso?" "Olha, Zig, deixei meu emprego anterior há uns 5 anos. Lá eu era gerente. Passei para essa empresa e trabalho como vendedor porque o produto é muito melhor." Eu disse: "Bill, você pode dizer isso a outras pessoas, meu amigo, mas eu conheço você e sei que você não acredita no que vende." E eu fui me dirigindo ao fogão. Ele disse: "Ah, você diz isso porque eu cozinho com panelas dos concorrentes." Eu respondi: "Sim." Ele disse: "Zig, não perca seu tempo, isso não tem nada a ver." Ele disse: "Vou comprar um conjunto das nossas panelas." "Mas, Zig, você sabe muito bem que minha esposa está hospitalizada há quase um mês. E isso nos deixou muito apertados, sem dinheiro. Há 2 meses tive um acidente com o meu automóvel e tenho que ficar andando de ônibus e de táxi. Bem, sabe, Zig, não se pode trabalhar dessa maneira. E agora parece que os meninos terão que operar as amígdalas e não tenho seguro que cubra isso. Mas, Zig, um desses dias eu vou comprar um jogo dessas panelas, eu lhe garanto." E eu disse: "Bill, há quanto tempo você trabalha para esta empresa?" E ele respondeu: "Há 4 anos." Eu disse: "E o que aconteceu no ano passado, e no anterior, e nos outros antes dele?" "Bill, vou lhe dizer exatamente o que está acontecendo em suas visitas de vendas. Posso dizer com certeza, como se estivesse junto em todas elas. Você chega no fechamento e o candidato diz: 'Bem, Bill, você sabe que eu adoraria ter um conjunto de panelas, mas infelizmente minha esposa está hospitalizada há quase um mês, e isso nos deixou muito apertados, nem dá para acreditar. E tivemos um acidente de automóvel há 2 meses, e eu agora tenho que andar de ônibus e de táxi, e agora parece que os nossos 2 meninos terão que ser operados das amígdalas, e não temos seguro. Mais tarde, Bill, nós vamos comprar um conjunto de panelas.'" "Você sabe, Bill", eu disse a ele, "a probabilidade é de 17 milhões para 1 que eles iriam ter exatamente as mesmas desculpas que as suas para não comprar um produto durante 4 anos. Mas cada vez que dão uma desculpa, você é um pensador positivo, ou pelo menos alguém que fala positivamente. Então dirá: 'Agora pense positivo, Bill. Pense positivo, Bill. Pense positivo.' Um dos seus lados estará dizendo isso, mas o outro estará ouvindo aquele candidato e dizendo: 'Sim, sei exatamente o que quer dizer. É por esse motivo que eu ainda não comprei um conjunto.'" Eu disse: "Bill, vender nada mais é que uma transferência de sentimento. Como se sente sobre o negócio? Entenda, se você realmente acreditar que é uma oportunidade real, se você reparou nas pessoas que surgem, em alguns casos, do nada, e tiveram um enorme sucesso, você precisa se dizer, sempre e sempre: 'Se eles conseguem, eu posso conseguir.'
quero compartilhar este negócio com outras pessoas. Quero enfatizar um ponto. O entusiasmo é a expressão exterior de um sentimento interior. Quando vocês realmente se sentem bem com esse negócio, o sonho de participar de fins de semana, de sonho, de eventos e de reuniões familiares é muito forte. Vocês entram em contato com muitas outras pessoas e vocês se apaixonam pelo negócio. Vocês precisam estar entusiasmados com o negócio. Gosto da história do Johnny. Ele está no 2º ano primário e numa sexta-feira a professora disse: se algum de vocês tiver uma experiência diferente este fim de semana, quero que nos conte na segunda-feira. Bem, na segunda-feira de manhã, Johnny estava muito animado. O garoto não parava sentado no lugar. A professora disse: Johnny, parece que você teve um bom fim de semana. Sim, senhora, foi ótimo. O que você fez, Johnny? Meu pai e eu fomos pescar e conseguimos pegar 75 peixes. Todos pesavam mais de 30 quilos. Bem, Johnny, você sabe muito bem que isso não é verdade. Ah, sim, senhora, é verdade, disse ele. Meu pai é um grande pescador e eu sou ainda melhor do que ele. Garanto que pegamos 75 peixes e todos pesavam mais de 30 quilos. Bem, Johnny, se eu chegasse aqui hoje e contasse à turma que esta manhã, no meu caminho para a escola, a 2 quarteirões daqui, um enorme urso apareceu e quase me pegou, quando ele já ia me morder, de repente apareceu um enorme cão amarelo e lutou com o urso. O cachorro acabou quebrando o pescoço do urso e matando o bicho. Johnny, você acreditaria nisso? Ah, sim, senhora, disse ele. Na verdade, esse cachorro é meu. Esse entusiasmo é incrivelmente importante, mas ouçam o resto. Entusiasmo é como correr no escuro. Você até pode chegar onde quer, mas está arriscando. E você também pode quebrar seu pescoço nesse processo. Se tiver sentido de direção, se tiver a visão, se tiver o sentimento certo, a alegria, a atitude correta, e quanto mais aprender sobre o negócio, mais provável será que consiga persuadir a pessoa a entrar no negócio. Entusiasmo é muito importante. Se vocês continuarem a treinar e a adquirir informações, ele se tornará uma maneira de viver. Ele se tornará permanente. A chave número 5 é aprender a fazer perguntas. Tenho um bom amigo, ele se chama Bernie, e anos atrás perguntei a ele: noto que todas as vezes que alguém lhe faz uma pergunta, você sempre responde com uma pergunta. Por que faz isso? Ele disse: e por que não? Bem, se querem saber como fazer perguntas, tenho que lhes dizer que agora estou me baseando principalmente num livro que escrevi, onde temos centenas de perguntas. Como podem notar, em nosso trabalho também venho lhes fazendo diversas perguntas. Existe um manual bem aqui na sua cidade, nas melhores livrarias. Ele também ajudará vocês a fazer perguntas. Chama-se A Bíblia Sagrada. Isso nada tem a ver com religião no momento, mas sim com o fato de que Jesus Cristo foi o melhor vendedor e o melhor gerente que jamais existiu. Só necessitou de 12 vendedores, e um deles era um perdedor. Eles espalharam sua palavra através do mundo civilizado da época. Vocês vão notar, ao ler a Bíblia, que cada vez que alguém fazia uma pergunta a Jesus, ele respondia com uma parábola, ou ele respondia com uma pergunta. Comprem uma Bíblia onde as palavras de Cristo estão em vermelho e leiam o que ele dizia. E continuem lendo, que vão acabar obtendo a resposta. Em toda a minha vida de vendedor, acho que sempre usei 3 perguntas para fechar negócios. O importante num negócio é você estar convencido dos produtos que você vende. Muito bem. Agora, um dos motivos para a maioria das pessoas pensar que ainda tenho 30 e poucos anos, embora eu tenha 68, é o fato de que eu acredito que o que se come e se coloca dentro do corpo faz uma grande diferença. E sim, eu acredito que os suplementos de vitaminas também fazem uma diferença neste nosso mundo de hoje e também tomo isso.
Agora digamos que vocês estão vendendo um produto que economiza dinheiro e vocês o demonstraram. Vocês falaram sobre ele. Certamente perguntaram ao candidato: o senhor percebe onde isso lhe economizaria dinheiro? É lógico. O senhor está interessado em economizar dinheiro? Sim. Se o senhor for começar a economizar dinheiro, quando acha que deve começar? Vamos supor que vocês estão falando sobre saúde. O senhor percebe como isso melhoraria sua saúde? Sim. O senhor está mesmo interessado em sua saúde? Se o senhor fosse começar a cuidar da sua saúde, quando seria o melhor momento para começar? Digamos que vocês estejam vendendo segurança nesse negócio e utilizando números como base. O senhor percebe que isso aumenta a segurança de sua família? Sim. Bem, está interessado na segurança de sua família? Sim. Se fosse começar a cuidar disso, quando seria o melhor momento para começar? Mas cuidado, vocês não devem fazer disso um interrogatório, como se fossem advogados de acusação ou de defesa. Devem agir como um orientador amigo. O senhor percebe em que isso ajuda? O senhor acredita que seria vantajoso entrar num negócio que pode construir com sua família? Está interessado em ter sua família trabalhando com o senhor? Se o senhor fosse começar a trabalhar com a sua família, quando seria o melhor momento para isso? Vocês concluem tudo com essas 3 perguntas, porque perguntas estão envolvidas em quase tudo. Há alguns anos atrás, quando comecei minha carreira de palestrante, tive um compromisso em Greenville, Carolina do Sul. Eu tinha escrito ao Holiday Inn fazendo uma reserva. Chegando lá, quando entrei na recepção, vi um cartaz que dizia: viajantes, evitem Greenville na semana de 11 a 15 de outubro. É a semana dos têxteis. Dizem que não se consegue obter uma reserva porque fica tudo lotado um ano antes. Bem, logo que entrei, percebi que estava com um problema. Decidi tentar resolver isso logo. Cheguei até a recepcionista e disse: sou Zig Ziglar. Chegou alguma correspondência para mim? Ela respondeu: Sr. Ziglar, o senhor é hóspede deste hotel? Respondi: não, mas tenho uma reserva. Ela disse: há quanto tempo foi feita? Eu respondi: por favor, verifique se alguém me telefonou. Há quanto tempo foi feita a sua reserva? Respondi: bem, escrevi umas 3 semanas atrás. E ela disse: então, Sr. Ziglar, não há solução. Nesse momento chegou outra recepcionista, obviamente a primeira era nova no emprego. Ela se virou para quem entrou e disse: Sr. Ziglar, esta é a senhorita Graça. Olhei para ela, sorri e disse: ela certamente não me parece uma desgraça. Ela me dá a impressão de boas notícias. E ela sorriu e disse: bem, Sr. Ziglar, normalmente sou isso mesmo, mas hoje acho que não é o caso. Eu disse: senhorita, antes que me diga alguma coisa, vou lhe fazer umas perguntas. Ela respondeu: está bem. Eu disse: primeiro, a senhora se considera uma mulher totalmente honesta? Ela disse: é lógico que sim. Eu disse: está bem, vou lhe fazer uma segunda pergunta. Se o presidente dos Estados Unidos entrasse por essa porta agora, nesse momento, e chegasse à recepção, a senhora teria um apartamento para ele? Ela respondeu: Sr. Ziglar, o senhor sabe perfeitamente que se o presidente entrasse pela porta, é lógico que acharíamos um apartamento para ele. Minha resposta foi: está bem, a senhora é mesmo honesta. Eu também sou um homem totalmente honesto, pode acreditar. O presidente dos Estados Unidos não vai entrar por esta porta. Eu vou ficar com o apartamento dele. Nem preciso contar que consegui um apartamento. Mais ou menos 5 anos mais tarde, minha mulher e eu quase nos esquecemos de nosso aniversário de casamento. Mas vocês sabem que isso pode acontecer. Então, no dia anterior, liguei para o Royal Sonesta de Nova Orleans e pedi um apartamento. Responderam: não temos nenhuma vaga. E eu disse: quero falar com o gerente. E usei a mesma conversa que no Holiday Inn. É evidente que foi lá em Nova Orleans que comemoramos. Acho que foi nossa 26ª lua de mel. Aprender a fazer perguntas é muito importante. Ouvir também é. Escutamos não só com as orelhas, mas também com os olhos. E a gente também aprende a não ouvir tudo que a pessoa diz. Por exemplo,
Eu costumava trabalhar com uma vendedora, a melhor que já vi. Ela morava em Great Falls, na Carolina do Sul. Ela tinha um problema de audição meio diferente. Quando o candidato dizia não, embora ele estivesse bem perto dela e falando alto, ela nem piscava. Ela não conseguia ouvir, mas quando sussurravam sim lá de longe, ela ouvia tudo. Entendam que quando um candidato diz não, isso acontece porque não sabe nem acredita o suficiente para dizer sim. Entendam também que quando um candidato diz não vai mudar de ideia. É muito difícil fazer a pessoa mudar de ideia. Entretanto, as pessoas ficam felizes em tomar uma nova decisão com base em novas informações. É por isso que vocês precisam de 10 vezes mais informações do que as realmente necessárias. Porque quando eles dizem não da primeira vez, estão simplesmente dizendo não até esse momento, com base no que sabem e no que acreditam. Quando disserem não, na verdade não ouçam o que disseram. Suponham simplesmente que a pessoa quer mais informações. E lembrem-se, novamente, o candidato na realidade não quer dizer não. Ele não quer terminar o relacionamento. E todos temos aquela pequena semente de esperança, de que talvez essa seja a oportunidade que sempre nos escapou. A chave seguinte é a persistência. Falei muito sobre isso na primeira fita desta série. Ela também é muito, muito importante. As pessoas que acreditam no que fazem persistem. Tive um sonho sobre o que faço agora, isso nos idos de 1952. Foi necessário chegarmos a 1968 para que eu pudesse fazer isso em tempo integral. Nos anos de intervalo, trabalhei como vendedor para sustentar minha família. Eu tinha 3 filhas e depois veio o menino. Minha principal responsabilidade era sustentar minha família. Margaret Thatcher disse algo que eu li antes de ontem. Isso realmente me intrigou porque é muito verdadeiro. Ela disse que muitas pessoas acreditam que a liberdade lhes dá permissão para fazer qualquer coisa. Não existe liberdade sem responsabilidade. Minha responsabilidade, a principal delas, era com a minha família, mas eu tinha aquele sonho. O que tento fazer é administrar meu dia pelo relógio e minha vida com uma visão. Eu acredito que esta é a maneira de construir este negócio. O dia pelo relógio e a vida com uma visão. Por exemplo, você tem que se basear no relógio. Quantos de vocês notaram que as pessoas que não têm nada para fazer, em geral, querem que você também não tenha nada a dizer? Já notaram isso? Muito bem. Agora, se vocês forem organizados, não deixarão essas pessoas fazerem vocês perderem tempo. Persistência simplesmente quer dizer, eu acredito no que estou fazendo. O evento iminente é a próxima chave. Quando trabalhei com seguros, naturalmente os aniversários, sabem, eram uma indicação de que o prêmio do seguro aumentaria, e nós nos baseávamos nisso. No que se refere ao seu negócio, quando se fala sobre tempo para fazer algo, o evento iminente é construir sua rede e organização. Nunca houve, em minha opinião, e nunca vi isso em todos esses anos. Faço palestras para grupos da Amway desde 1973. Isso são 22 anos. Eu nunca vi um momento em que a situação estivesse tão propícia como agora para um crescimento realmente explosivo. Pessoas de todo o mundo. A China, por exemplo, agora está aberta. Mudanças incríveis estão acontecendo. A estrada das informações está ficando congestionada. As mudanças tecnológicas são tão rápidas que nossas cabeças estão tontas e as pessoas estão procurando algo para fazer. Se o que faço não der mais certo, preciso de algo. Onde está o paraquedas que posso usar? Muita gente está procurando com a mente aberta hoje em dia, bem mais aberta do que nunca. Sabem, as mentes de algumas pessoas são como concreto. Tudo está misturado e concretado para sempre.
E certamente vocês notaram isso. Essas mentes estreitas e as cabeças duras, em geral, estão na mesma pessoa. Não faz sentido, mas é assim que parece funcionar. Muito bem. O evento iminente é simplesmente que agora é o momento de capitalizar a maior oportunidade de todos os tempos. Para sua informação, atualmente 80% de todos os milionários dos Estados Unidos são milionários de primeira geração. O momento é agora. Para sua informação, discuto isso em outro material. Um imigrante legal vindo do Oriente, da América Central ou do Sul, da África, do Oriente Médio, da Europa ou da Escandinávia, essa pessoa tem 4 vezes mais probabilidade de se tornar um milionário nos Estados Unidos do que as pessoas que nascem aqui. Por quê? Porque eles chegam e deixaram para trás seus amigos, suas famílias, seus grupos de apoio, sua língua, sua cultura, seu clima, e chegam aqui com um sonho incrível. Esta é a América. Todos são ricos, todos podem vencer. Eles vão a uma cidade qualquer e leem o jornal. Encontram anúncios procurando gente. Encontram empregos que pagam $6 por hora e ficam loucos. Porque de onde eles vêm, esse é o salário que pagam por 3 dias de trabalho. Essa gente trabalha em turnos de 12 horas e vai à escola para obter educação. Recebi uma carta linda de uma senhora da Nigéria que agora dirige uma grande empresa de café. Ela está aqui há 12 anos. O marido dela agora é médico. Quando esses imigrantes percebem que na América temos problemas, é tarde demais. Eles já venceram. Eu disse tudo isso simplesmente para mostrar que o evento iminente é agora. Mas vocês precisam observar essas pessoas. Isso porque às vezes elas terão a tendência de ficarem nervosas quando estiverem próximas do momento da decisão. Sabem, algumas pessoas literalmente têm medo do sucesso. Espero que todos vocês percebam isso. Prestem atenção neste exemplo. Vocês agora são um motorista de ônibus e estão em seu ônibus dirigindo para o sul e chegam a 4,4 quilômetros. Então viram para a esquerda em seu ônibus e dirigem 3,3 quilômetros. Daí viram novamente para o sul e agora dirigem seu ônibus 2,2 quilômetros. E depois voltam à esquerda e dirigem o ônibus 1,1 quilômetros. Nesse ponto, vocês têm 55 passageiros no veículo. Agora, quando somam esses e aqueles números, 4,4, 3,3, 2,2 e 1,1, isso dá 11. Com base nessas informações que lhes dei, quantos de vocês podem me responder imediatamente qual é a idade do motorista do ônibus? Se puderem, levantem a mão. Bem alto! Há umas 12 pessoas que sabem me dizer a idade do motorista. Bem, eu disse que vocês eram o motorista do ônibus e vocês estavam dirigindo para o sul. Bem, o que foi que eu fiz? Fiz uma das brincadeiras mais antigas que se pode imaginar. Eu mandei vocês procurarem naquele ponto enquanto eu mostrava as coisas neste ponto aqui. Eu aprendi isso quando era criança. Muitas vezes via um passarinho com uma asa quebrada e corria atrás dele. Eu não conseguia pegá-lo porque ele pulava e tentava voar. E 2 quarteirões mais adiante, o passarinho se levantava e saía voando. A mãe do passarinho cuidava de tudo. Contei tudo isso para mostrar que muitas vezes os candidatos estão genuinamente interessados, mas têm medo de tomar decisões. Vocês precisam entender que muita gente tem medo de tomar decisões. E é por esse motivo que o mais importante aqui é vocês serem o tipo certo de pessoa. Alguém em quem eles podem confiar totalmente. Meus amigos, eles precisam de um estímulo para entrar nesse negócio. E qual é o estímulo? Acredito que a melhor coisa que temos para vender é o sonho. É nisso que vocês são melhores, mas precisam ser capazes de verbalizar isso. Vou contar a vocês a declaração que explica a nossa missão na empresa.
ser alguém que faz a diferença na vida pessoal, familiar e profissional de um número suficiente de pessoas para fazer uma diferença positiva nos Estados Unidos e no mundo. Isso parece uma declaração muito presunçosa, mas vocês precisam entender que fizemos algumas coisas que nos permitem acreditar que essa declaração é realizável. Estão acontecendo coisas que são absolutamente inacreditáveis. E entendam, vocês precisam estar vendendo o sonho. Vocês têm a oportunidade de ser parte de algo que vai mudar o mundo incrivelmente, não só a nação. E saibam que muitas pessoas sempre sonharam em participar de algo muito maior que elas mesmas. E o resultado é o seguinte: para uma pequena empresa, nossa declaração parece um tanto presunçosa, até vocês ouvirem a história do avô que passeava na praia com o seu neto. Aliás, se eu soubesse que netos são algo tão agradável, eu teria sido mais gentil com os pais deles. Bem, de qualquer maneira, esse avô estava passeando na praia com o neto e a cada momento ele se abaixava, pegava uma estrela do mar e a jogava na água. Primeiro uma, depois outra e mais outra, até que o neto disse: "Vovô, o que está fazendo?" E o avô respondeu: "Essas estrelas do mar são organismos vivos. Elas foram trazidas à praia pela maré, e se não as jogarmos de volta ao mar, elas morrerão com o calor do sol." O neto disse: "Mas vovô, existem dezenas de milhares delas. Que diferença isso vai fazer?" E o avô se curvou novamente e pegou outra e disse: "Para esta aqui, vai fazer toda a diferença do mundo." Entendam, para aquela pessoa com quem estão conversando, vocês podem fazer toda a diferença do mundo. E aí chegará o dia em que vocês patrocinarão um Kenny e uma Donna Stewart, e então milhares e milhares de pessoas estarão envolvidas no negócio. E então, quem sabe qual será o futuro? E o que é muito estimulante é que esta organização se baseia em valores, na ética, na moral e na integridade. Vejam, agora eles não falam mais tanto sobre comportamento ético. Começaram no ponto errado. Precisam falar sobre integridade. Precisamos falar sobre integridade porque, se formos íntegros, nós nos comportaremos de maneira ética. Podem ter certeza disso. Uma pessoa com integridade pode fazer algo que não seja ético em alguma ocasião, mas não fará isso com frequência, porque não podemos consistentemente ter um desempenho inconsistente com a maneira como nos vemos. Eu aposto, vocês precisam ter aquele sonho, e esta é a chance de construir a segurança. E a chave seguinte é a da sinceridade. Quando falo de sinceridade, muitas vezes as pessoas já me disseram, como vendedor e como treinador em vendas, elas me disseram: "Sabe, você parece mesmo muito sincero." As pessoas se convencem disso. Gosto da história do grande ator inglês Charles Laughton. Uma noite estava lendo a Bíblia numa grande igreja de uma comunidade rural do meio oeste. E à medida em que esse fantástico ator lia, sua dicção, seu volume, seu modo de ler deixou todos extasiados. Todos na igreja estavam tomados de reverência. Podia-se ouvir até um alfinete cair. Quando terminou, todos estavam tão pasmados que não sabiam se deviam chorar ou aplaudir. Então, um velhinho se levantou e pediu permissão para ler a Bíblia. Permitiram. E enquanto ele lia, ficou óbvio que o velhinho não tinha a educação e o treinamento de um Charles Laughton, mas ficou ainda mais óbvio que, se esse fosse um torneio de leitura da Bíblia, Charles Laughton teria ficado num distante segundo lugar. Alguém lhe perguntou: "Como se sente numa situação dessas?" Com um sorriso seco, Charles Laughton respondeu: "Bem, sabem, é lógico que eu conhecia e muito bem o texto, mas esse velhinho conhecia o autor."
A realidade é que vocês podem não ter a educação, podem não ser eloquentes, podem não ter muitas outras coisas. Mas o que vocês têm é a rara oportunidade de ser sinceros, uma chance de usar o que possuem como seres humanos respeitados. Sabem, Deus não tem favoritos, e o seu amor pelos que são eloquentes e pelos simples é exatamente o mesmo. Cristo morreu por nós, e todos temos essa oportunidade. Agora vamos falar de sinceridade. Também gosto da história que o falecido Elmer Wheeler costumava contar. Foi na época em que eu apenas começava a subir no palco e ele já estava se aposentando. Uma noite ele estava no México tentando pegar um voo para algum outro lugar. Ele estava na cidade do México. Tinha se cortado no dedo e o dedo estava todo inchado. Ele estava num bar. O garçom disse: "É melhor o senhor fazer alguma coisa nesse dedo." Pegou um copo, colocou gelo e tequila e espremeu um pouco de limão e disse a Elmer: "Agora o senhor coloca seu dedo nisso 3 ou 4 vezes. Acho que vai dar certo." Bem, um velho fazendeiro poderia ver o gelo e dizer: "Sabe, isso é bom senso. Vai diminuir o inchaço." A comunidade médica provavelmente não concordaria totalmente com essa abordagem, mas eles provavelmente diriam que o suco de uma determinada fruta funcionaria, e talvez o suco ajudasse mesmo. O médico poderia dizer que o efeito adstringente do limão talvez fosse útil. Juntem tudo isso e só quero informar que deu certo e o dedo sarou. Sabem, ao construir este negócio, acho que existe um princípio. Acredito que se pegarem as informações e os conhecimentos da ciência, dos médicos, que se usarem o bom senso do velho fazendeiro, que se pegarem toda a abordagem poética dos poetas, acredito que se juntarem tudo, vocês terão as chaves para construir este negócio. Quero lhes contar uma última história, e esta última história desta sessão é um esforço para resumir e chegar a um modo de lembrar as coisas que discutimos desde nossa boa noite inicial de hoje. Muitos anos atrás vivíamos em Colômbia, Carolina do Sul. Para lhes dar uma ideia de quanto tempo isso faz, meu filho, que agora tem 30 anos, tinha 3 anos e meio na época. Um sábado de manhã entrei na sala. Meu filho estava assistindo televisão. Naquela época, a televisão não era um lixo tão grande como é agora. Muita gente me pergunta se eu assisto televisão. Eu respondo: não. A maioria dos astros de televisão também não me assiste. Se eles não estão me ajudando em minha carreira, por que devo ajudar na deles? Quero dizer, isso é um jogo justo? Bem, continuando, entrei na sala e disse: filho, quer ir com o papai até a loja? Preciso comprar algumas coisas. Ele logo se levantou e disse: ótimo, papai. Vestiu seus sapatos e saímos. Fomos até a loja. Estávamos na frente da loja quando vimos uma caixa com bolas de borracha logo adiante. Ele correu até lá, pegou uma das bolas e correu de volta. Jogou a bola na sacola e ficou sorrindo como se tivesse passado por uma porta de girar sem fazer força, com outra pessoa empurrando. Ele parecia satisfeito consigo mesmo. Meu filho e eu nunca realmente conversamos muito sobre isso, mas estou certo de que quando lhe disse: vamos entrar na loja, e ele respondeu sim muito rapidamente, ele já estava usando a chave da projeção positiva. Ele imaginava que se entrasse com o papai na loja, iria ganhar alguma coisa, não sabia o quê, mas certamente ganharia alguma coisa. Nós entramos e ele achou que seria bom adotar uma ação física, o que fez com enorme entusiasmo. Usou 4 chaves em mim. Bang, 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 bang. Bem, eu me abaixei e peguei a bola da sacola. Eu disse: filho, você já tem uma dúzia de bolas em casa, não precisa de mais uma. Leve-a de volta. E entreguei a bola a ele. Meu filho olhou para mim e disse: papai, posso só segurar a bola? Bem, que pai teria eu sido se dissesse não? O menino só tem 3 anos e meio e você vai dizer: não, você não pode segurar a bola, leve-a de volta. Não havia mesmo jeito.
Ele tinha feito uma pergunta subordinada. Uma pergunta subordinada é simplesmente qualquer pergunta a qual se responderem não, isso não quer dizer que tudo acabou. Simplesmente significa que existe um atraso. Muito bem. Então, papai, posso só segurar a bola? Eu disse, está bem, filho, mas não deixe cair e sujar, porque você não vai ganhar mais uma bola. Bem, ele não queria comprar a bola, só queria segurar um pouco. Andamos pela loja durante alguns minutos e nos aproximamos da caixa de bolas de borracha. Quando chegamos, eu tirei a bola das mãos do meu filho e a recoloquei na caixa. Eu disse, chega, meu filho, você vai deixar a bola cair, ela vai ficar suja e eu vou ter que comprá-la. Você não precisa de mais uma bola. Bem, aparentemente ele não estava me ouvindo, porque quando saímos andando veio correndo atrás de mim. Ele tinha pego a bola novamente e colocado na sacola. Desta vez estava com um enorme sorriso. Ele também era um vendedor persistente, mas eu também sou persistente. Então me abaixei, peguei a bola das mãos dele e voltei à caixa de bolas dizendo, filho, pela última vez, você não vai ter esta bola. Quando comecei a andar, olhei para baixo e o vi tão pequenininho. Naquela época, ele ainda não falava direito. Olhou para mim e disse, papai, eu gostaria que você me comprasse essa bola. Eu vou lhe dar um beijo. Sabem, esse era um evento iminente bem forte e certamente um estímulo. E falando sobre sinceridade, em minha vida nunca tratei com um vendedor mais sincero do que aquele menino de 3 anos e meio naquele momento. Acho que nem precisaria lhes dizer isso, mas vou contar. Naquele dia, adicionamos mais uma bola às 12 que já tínhamos. A partir de então, passamos a ter em casa 13 bolas de borracha. Muito bem. Em minha opinião, estas chaves ajudarão muito vocês na construção do seu negócio.